destaque esta semana no projeto Empresa está a Biopremier, uma biotecnológica portuguesa cotada na Bolsa Alemã desde o passado mês de setembro. Conheça esta empresa especializada em testes de biologia molecular, criada em 2003 por dois cientistas que viram no trabalho de investigação uma oportunidade de negócio. Quando compra um hambúrguer embalado num supermercado, sabe o que está a adquirir. Os ingredientes têm de estar no rótulo, mas quem garante que o que está lá escrito é mesmo o que está lá dentro? A legislação europeia de segurança e rotulagem alimentar é exigente e as fraudes existem. Nada mais fiável do que uma análise de ADN. E é aqui que entra a Biopremier. Independentemente do tipo de produto que chega, poderão ser pedidas detecções de organismos, sejam micro-organismos, sejam, portanto, animais superiores. Fazemos também pesquisas de misturas em alimentos normalmente processados e fazemos identificação de organismos. O que isto tem de inovador, ao fim e ao cabo, comparativamente com os outros testes, é que as nossas análises baseiam-se essencialmente na pesquisa de DNA. É bastante mais rápido, é fiável porque, à partida, o DNA é específico da espécie em questão. Esta empresa portuguesa de biotecnologia testa o ADN de alimentos e tem, entre os clientes, empresas como a Jerónimo Martins, Intermarché, Dia, Macro e Lidl. O laboratório criou ferramentas de análise que permitem às grandes cadeias de distribuição, que recorrem cada vez mais às marcas brancas, fazer uma monitorização eficaz dos fornecedores e prestar um bom serviço de controle dos alimentos aos consumidores. Manuel Rodrigues e Mário Gadenho, de 38 anos, fundaram a empresa no final de 2003. Ambos bolseiros de investigação científica em universidades nacionais, quiseram criar algo novo. Aplicaram os conhecimentos de biologia molecular à área alimentar e conceberam 25 testes, alguns únicos na Europa, todos acreditados, para os setores alimentar, clínico, veterinário e ambiental. A acreditação conseguida permite-lhes aumentar, sem necessidade de novas autorizações, o número de análises para 30. Em 2007 foram construídos laboratórios no Instituto de Ciência Aplicada e Tecnologia, ICAT, em Lisboa. A estratégia da empresa foi bem delineada desde o início. Testes para o setor agroalimentar para um crescimento a curto prazo e kits de diagnóstico rápido de doenças para a área clínica, onde o ciclo de desenvolvimento é mais longo, a pensar no futuro. O grande trabalho da área clínica até ao momento tem sido a parte de investigação. Também temos neste momento já alguns serviços, prestação de serviços, a prestação de serviços para a área clínica e veterinária que já estão a decorrer e estamos também a desenvolver kits para diagnóstico. Portanto, esses, em princípio, em fins de 2013, já estarão no mercado. Portanto, neste momento temos dois kits que estão em preparação, portanto, um para detecção de infecções respiratórias atípicas e tuberculose e outro para agentes de diarreia crónica, principalmente em doentes imunodeprimidos. A Biopremier emprega 12 colaboradores permanentes e já investiu cerca de 1,5 milhão de euros. No final de 2006, o laboratório recebeu a primeira fatia de capital de risco da Inove Capital e da Biocant. Já em junho deste ano, através de um aumento de capital, entraram dois novos acionistas, a Luz ao Castelo, fundo do empresário Jaime Antunes, e o fundo alemão Special Situation, uma nova parceria que levou à listagem da empresa na Bolsa Alemã no passado dia 22 de setembro. A segunda empresa portuguesa a fazê-lo, depois da Y-Dreams, e a primeira do setor da biotecnologia. Este ano a área alimentar será responsável por uma faturação de cerca de 200 mil euros, um valor que a empresa espera duplicar no ano seguinte. Em 2013 começarão a ser comercializados os primeiros kits de diagnóstico para os hospitais e a faturação deverá disparar para 2 milhões de euros, ano em que a empresa prevê atingir o break-even. Mas as ambições desta biotecnológica não cabem no mercado interno. A Biopremier está de olhos virados para o exterior. O caminho para a internacionalização está traçado e os primeiros passos já começaram a ser dados. A entrada na Bolsa de Frankfurt é um salto nessa direção. Comigo está Manuel Rodrigues, um dos cofundadores desta empresa. Olá Manuel, muito obrigada por nos ter concedido esta entrevista. O Manuel e o Mário Gadenha eram dois investigadores científicos quando decidiram criar esta empresa. Quando é que souberam que aquilo que estavam a investigar poderia tornar-se num negócio? Bom, a partir do momento decidimos montar uma empresa, não é? Portanto, tinha de ter esse propósito logo à partida subjacente. Portanto, nós queríamos criar algo novo, algo que fosse aplicado. Sabíamos também que tinha sido criada a legislação comunitária ao nível da segurança e qualidade alimentar, que
tinha a ver com aspectos relacionados com a rotulagem dos alimentos. E sabíamos também que não existiam na altura ferramentas de análise disponíveis para que se verificasse o cumprimento dessa legislação que tinha sido transposta para os vários países da União Europeia. Portanto, o modelo de negócio inicial tinha essencialmente a ver com o mercado do setor alimentar e com o desenvolvimento de técnicas de análise baseadas em técnicas de biologia molecular, portanto, um estudo na análise do DNA, do RNA, no nosso caso, e que através deste tipo de técnicas pudéssemos então proporcionar quer aos consumidores, quer às empresas e institutos, ferramentas de análise para verificarem a questão de a rotulagem, se a rotulagem correspondia exatamente aos constituintes, às espécies alimentares que compõem os alimentos. Portanto, no sentido de tentar saber, por exemplo, se um determinado alimento processado, como sendo um hambúrguer, sendo um pastel de bacalhau, que espécies de peixes ou de carnes é que lá estavam a ser utilizadas para a composição desse alimento. Viram aí uma oportunidade de negócio, não é um nicho de mercado a explorar. Tinha diretamente a ver com a vossa área de investigação? Ao nível das técnicas de biologia molecular, sim. Ao nível dos testes começámos a desenvolver, não. Portanto, eles foram todos eles de raiz desenvolvidos no seio da empresa. E esta passagem do mundo da ciência para o mundo das empresas foi difícil? Houve um impacto e um choque na altura, porque nós estávamos habituados à investigação universitária, em ambiente académico, e não todas aquelas diversidade de operações que são necessárias para conseguir transformar uma empresa num caso de sucesso, não é? Portanto, houve obviamente algumas dificuldades iniciais e essencialmente porque nos primeiros anos nós continuámos a ter atividade de investigação em universidades e, portanto, era apenas o tempo que nós tínhamos disponível para o efeito, até cerca de 2006, conseguíamos dar à empresa, bem como também a nível dos recursos financeiros e logísticos, eles eram bastante escassos nessa altura. Sim, porque a empresa foi criada em 2003, Exato. Mas só em 2007 é que foram construídos os laboratórios e começaram a ser desenvolvidos os primeiros testes. Portanto, neste espaço de tempo, o que é que aconteceu? Exatamente, ou seja, em 2006 nós conseguimos o primeiro ciclo de financiamento de capital de risco. Na altura, através da entrada no capital da empresa, da PME Capital, hoje em dia designada por Inove Capital, e também através da Biocant Ventures, uma parceria... Capital de risco. E foi esse investimento, na altura que foi feito em finais de 2006, que permitiu que depois, em 2007, construíssemos os atuais laboratórios, já montados de maneira a estarem o máximo possível adequados às atividades de biologia molecular que queríamos exercer, e também contratar pessoas e os testes que se encontravam numa fase inicial na altura, que nós tínhamos começado a desenvolver, pudessem então, a partir dessa altura, consistentemente até ter um elevado nível de atividade, digamos. Portanto, para que conseguissem dar esse salto, era necessário financiamento, não é? Falou no Inove Capital. Como é que se deu esse encontro com o Inove Capital? Vocês que foram à procura desse financiamento? Portanto, exatamente, nós fomos à procura de investidores, apresentámos o que era a nossa ideia da empresa para o futuro, há alguns resultados iniciais também que já tínhamos conseguido através de alguns testes, e foi isso que atraiu o investimento destas duas entidades de capital de risco. A Biocant Ventures ainda hoje, comigo e com o Mário Gadanho, se encontram no capital social da empresa. A Inove Capital, que era a anterior PME Capital, esteve connosco até meados deste ano, de junho de 2011, à altura em que então vendeu a sua posição a dois novos acionistas, a Uso Castel, presidida pelo Jaime Antunes, e a Special Situations, gerida pelo Alexander Conan, que trouxeram know-how, trouxeram ao nível do mercado de capitais, ao nível da parte económica, de gestão, também para a empresa, e para além disso, para além de terem comprado a posição da Inove, também ainda investiram nos aumentos subsequentes que existiram de capital social entre junho e setembro deste ano, na altura em que duplicámos o nosso capital social da empresa, e montámos uma série de operações que se concluíram agora no mês passado. Sim, quando entramos a Bolsa em Frankfurt. Já vamos falar sobre isso, mas queria perceber até que ponto é que o capital público foi importante para o vosso lançamento. Da Inove Capital, o acionista maioritário da Inove Capital é o IAPMEI.
portanto estamos a falar de Acha capital que sem maioritariamente público. capitais públicos teria sido difícil arrancar com a atividade? Em Portugal, neste momento é difícil, ou seja, mas também porque temos que ver, temos que contextualizar isto, se estivéssemos a falar de um outro país, se calhar, a nível internacional, a questão fundamental não era se eram capitais públicos ou eram capitais privados, era a existência ou não de capitais que alavancassem o projeto. Isso é que é fundamental, portanto, existirem investidores que possam possibilitar a constituição da empresa e o investimento que é necessário para as atividades de investigação. Em Portugal, essencialmente, e naquela altura, os operadores de referência, por excelência, eram, em primeiro lugar, a PME Capital, ou a PME Investimentos, hoje em dia a Inove Capital, e também a Beta, a Sociedade de Capital de Risco Beta. E, portanto, estes eram os operadores de capital de risco mais ativos na altura e continuam a ser de referência hoje em dia em Portugal. Portanto, considera que esses apoios públicos são importantes? Este tipo de empresas, quer dizer, empresas da área de biotecnologia ou outras empresas que assentem suas atividades em atividades de investigação, necessitam sempre de um investimento inicial relativamente elevado, consoante os casos e o retorno financeiro, o ciclo de desenvolvimento dos seus produtos ou serviços. É longo. Pode ser mais ou menos longo. No nosso caso, em termos de empresa de biotecnologia, até não era das empresas com um retorno financeiro mais longo. Isto porque nós tínhamos dois tipos de estratégia, um com ciclo de desenvolvimento mais curto e prestação de serviços, portanto, entrada no mercado a mais curto prazo, como por exemplo para o setor alimentar, e um ciclo de desenvolvimento um pouco mais longo na área de clínica e veterinária, que até não se iniciou logo de início. E, portanto, com esse fator, nós, com essas duas estratégias, digamos, nós conseguíamos, de certa maneira, minimizar um pouco o risco. Entraram dois novos acionistas, não é? Um fundo alemão e um fundo português. Foi essencialmente um negócio que se fez entre atuais acionistas e entidades que se queriam posicionar como acionistas da empresa e que decidiram comprar uma posição. E, portanto, a própria natureza do capital de risco tem a ver com o facto de entrar num determinado momento no capital da empresa e depois, passados uns anos, sair dessa mesma empresa. O que é que esses novos investidores trouxeram à empresa? Know-how a nível da parte de gestão, de conhecimento do mercado de capitais, de listar empresas em bolsa e de conhecimento também do mercado alemão. E, portanto, estes dois fatores em conjunto e aliado com o posicionamento estratégico que era seguido por mim, pelo Mário Gadanho, pelo Biocanto Ventures aqui na empresa, convergiram para que depois então tomássemos a decisão de nos listarmos em bolsa no Open Market em Frankfurt. O que é que pretendem exatamente com essa listagem? Essencialmente, o facto de estarmos em bolsa é uma ferramenta, ou seja, que nos possibilita duas coisas. Por um lado, o facto de estarmos listados num mercado importante da União Europeia, como é o mercado alemão, dá à empresa credibilidade e visibilidade. Isto é fundamental para os nossos objetivos a curto prazo, que tem a ver com a internacionalização dos nossos produtos e serviços na União Europeia. Por outro lado, cria-nos e possibilita-nos um dinamismo maior de respondermos a novos investimentos, as novas necessidades de financiamento, mais do que se estivéssemos apenas como estávamos na altura, com uma natureza jurídica mais fechada. E isto permite que os investidores que apostam na empresa, compram as ações, possam de maneira muito mais fácil gerir o seu investimento e, de acordo com as suas necessidades, possam aumentar ou até mesmo diminuir a sua posição acionista no seio da empresa. Acha importante numa empresa desta natureza, muito baseada em know-how muito específico, que o Manuel Rodrigues e o Mário Gadanha mantenham de alguma forma o controle? Eu acho importante que este tipo de empresas que têm ciclos de desenvolvimento relativamente longos, que tenham um posicionamento estratégico, seja seguido durante vários anos, não é? Possibilite que essas empresas possam depois chegar ao mercado e obter um retorno financeiro daquilo que investiram. E isso tem acontecido. Portanto, nós já na altura tínhamos um acionista maioritário, que era a Inove Capital, e isso não originou que, tal como agora, não pudéssemos seguir como daqui para a frente os nossos objetivos. E, portanto, o que nós temos, e obviamente nós falámos bastante com os nossos acionistas antes deles entrarem para o capital social da empresa, e só decidiram entrar porque estavam obviamente alinhados connosco nos objetivos estratégicos da empresa, porque de outra maneira não faria sentido. Portanto, posso lhe dizer que nós temos um grupo de acionistas que
têm uma posição muito importante no capital social da empresa e que vão estar connosco nos próximos anos para tentar alcançar os principais objetivos da empresa, que têm a ver exatamente com chegar ao mercado dos novos produtos e serviços que temos para oferecer, quer no setor alimentar, quer no setor clínico e veterinário. A internacionalização é um ponto importante da vossa estratégia. Como é que pretendem entrar nos mercados internacionais? Depende do setor. Ou seja, no setor alimentar, pretendemos entrar no mercado internacional através de parcerias com laboratórios de média e grande dimensão, já implantados, bem implantados, a nível europeu, e também através de contactos diretos com grandes empresas no setor alimentar. E, portanto, isto permite-nos, de certa maneira, podermos chegar mais perto do mercado, em menor tempo e com menores investimentos ao nível da estrutura comercial. Ou seja, o que nós vamos oferecer são um conjunto de análises para as quais nós estamos acreditados e algumas das quais somos a única entidade acreditada a nível europeu, e vamos oferecer este tipo de análise, este serviço, a outros laboratórios, de modo a que eles possam aumentar o seu portfólio de análises a apresentar aos seus clientes. E, portanto, esses laboratórios já têm os canais comerciais abertos, já têm um contacto direto muito bom com os seus clientes, e é através destes pontos, digamos, de contacto, que nós depois vamos tentar arranjar cota de mercado no exterior. E, portanto, para além disso, nós também já temos alguns contactos com importantes empresas do setor de retalho, a nível europeu, com as quais também iremos começar a trabalhar muito brevemente. Estamos também a construir uma parceria com um laboratório multinacional que está presente nos vários continentes, a nível internacional, no sentido de agregar, ou seja, trazer amostras que irão ser analisadas através do grupo para a filial em Portugal, e a filial em Portugal depois subcontratar a empresa para procedermos à análise. Portanto, é uma parceria que irá ser feita a nível internacional e que nos vai permitir chegar quer a mercados europeus, quer também, possivelmente, ao mercado indiano e chinês, onde eles estão bem implantados. Uma das vossas apostas é a área clínica, são os testes de diagnóstico rápido de doenças respiratórias e gastrointestinais, kits que vão começar a comercializar em 2013. Não receia que os cortes na área da saúde possam comprometer o vosso crescimento? Nós tomamos isso em atenção, ou seja, nós sempre que nos dirigimos para uma nova linha de investigação ou um novo teste, nós temos sempre um cuidado no sentido de saber se existe ou não essa lacuna em termos de diagnóstico, em termos internacionais, e é por causa disso que nós temos colaborações com entidades hospitalares, com patologistas clínicos, no sentido de termos um feedback dos profissionais no terreno de que um determinado teste diagnóstico será importante no mercado, se vier a ser desenvolvido. E depois também faremos a nossa investigação dentro de casa, no sentido de nos apercebermos quais os competidores e, em termos técnicos, o que é que poderemos oferecer. Após isso, quando decidimos avançar para um produto no mercado, temos de tentar sempre ter uma competitividade boa em termos técnicos e também conseguir chegar ao mercado com um preço atrativo, competitivo. E, portanto, os nossos produtos que nós temos hoje em dia na nossa pipeline, dos 2 kits de diagnóstico que estão em desenvolvimento, exatamente para as infecções respiratórias, nomeadamente para agentes que causam pneumonias atípicas e tuberculose e para infecções gastrointestinais, tem essa dupla vantagem, ou seja, uma diferenciação técnica e também preços competitivos muito bons. Isto permite o quê? Por exemplo, no caso das infecções respiratórias, se compararmos o preço que o nosso kit vai estar disponível com o preço que os laboratórios de análises clínicas teriam de pagar para ter o mesmo número de respostas que nós damos com o nosso kit, e mesmo utilizando técnicas convencionais, nós temos uma ligeira redução de custos diretos. Portanto, terá um preço competitivo. Exatamente. Se compararmos com alguns testes que existem no mercado também de biologia molecular, então aí teremos uma redução muito significativa, em alguns casos até de 2, 3 vezes menos. Por além disso, também nos custos indiretos nós achamos que poderão haver uma redução de custos, ou seja, porque se nós compararmos a relevância clínica de um teste diagnóstico, cujos resultados saem no espaço de 1 ou 2 horas, como é no nosso caso dos kits, e das técnicas convencionais que muitas vezes demoram 2 ou 3 semanas,
para dar uma resposta. Isto quer dizer que, passado 1 ou 2 horas, havendo esse resultado de um teste diagnóstico, pode-se selecionar a terapêutica a utilizar com base nesse diagnóstico. E, portanto, determinados custos indiretos que têm a ver com terapêuticas mal direcionadas por não haver um resultado diagnóstico que pudesse servir de base para a seleção da terapêutica, também vão existir, tal como ao nível dos hospitais, redução de custos de número de dias de internamento ou de hospitalizações, que também são custos indiretos importantes. A inovação é fundamental para que a empresa continue a crescer. Como é que se compatibiliza o crescimento do negócio com a continuação da investigação e desenvolvimento? Temos de fazer as duas coisas em paralelo, ou seja, o facto de termos uma estrutura, pessoas e de equipamentos que têm de dar resposta aos serviços, implica que também tenhamos recursos alocados às atividades de investigação. E, portanto, este é um investimento que nós vamos ter sempre. Ou seja, mesmo no setor alimentar, que já está no mercado e que, a partir do qual nós já estamos a conseguir obter retorno financeiro, quer até mesmo neste setor, quer como nos outros, nós vamos ter sempre um investimento em atividades de investigação. Isto é fundamental, porque nós mais tarde ou mais cedo vamos ter o investimento na investigação será de que ordem? Depende dos casos e também é um investimento grande, é significativo atualmente, poderá ser maior ou menor de acordo também com o que for o sucesso da empresa nos testes que já estão desenvolvidos e do retorno financeiro que nós conseguirmos obter. Porque, obviamente, o maior sucesso dos testes que já foram desenvolvidos e maiores fontes de receita possibilitará também e dará mais confiança também aos investidores para podermos investir ainda mais também nas atividades de investigação para o futuro. Manuel Rodrigues, sente-se neste momento mais gestor ou investigador? Tenho de fazer as duas coisas. Faço investigação, ou seja, coordeno investigação essencialmente, algumas linhas de investigação. Faço também muitas tarefas do ponto de vista de gestão, porque faço parte do Conselho de Administração da empresa. Infelizmente não tenho tempo para estar na bancada de laboratório a trabalhar. E isto porque eu penso que as pessoas que estão a trabalhar em laboratório, na bancada, têm de ter uma disponibilidade bastante grande em termos de número de horas e de ser algo consistente, ou seja, nós não podemos ir, ou não devemos ir, não é rentável, não é produtivo estar uma hora hoje ou 2 horas amanhã, porque começamos a executar uma tarefa que depois não conseguimos concluir e, portanto, é necessário que as pessoas que estejam num laboratório se foquem, estejam inteiramente dedicadas ao laboratório e que depois outras pessoas, para além dessas, estejam a assegurar outras operações dentro da empresa. E para terminar, que conselho daria a uma empresa que nasceu também no seio de uma universidade que busca financiamento? Onde é que deve procurar primeiro? Bom, essencialmente, uma empresa de base tecnológica que se queira constituir, que precise de um investimento inicial, eu penso que terá sempre de passar por algum tipo de entidade de capital de risco. Porque não vejo outro tipo de operadores no mercado nesta fase essencial, nesta fase inicial mesmo, em que muitas vezes não passamos sequer de um projeto, não há nada constituído, a conseguir obter financiamento que não seja desta forma. Espero que a nível nacional, no futuro, a aposta se mantenha nesta área, portanto, e isso é que poderá, de certa maneira, influenciar decisivamente no aparecimento ou não de mais empresas de base tecnológica em Portugal. Muito obrigada. É o fim desta entrevista, fazemos agora um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Continua com o Projeto Empresa, seguimos agora com as notícias da semana. O primeiro supermercado biológico da cadeia Abril apareceu há 1 ano em Carnaxide. Desde então, já abriram mais 3 supermercados, no LX Factory, no Estoril e no Chiado. E o ritmo de crescimento das vendas em cada loja não para de crescer. Estamos a crescer 20%, 30% ao mês, digamos assim. Os supermercados Bril ganharam fôlego com a entrada de um novo acionista no verão do ano passado. O The Edge Group, detido a 50% por José Luís Pinto Basto e Miguel Paes do Amaral. Nós procurávamos, na nossa área de investimentos complementares aos investimentos imobiliários que fazemos,
procurávamos uma cadeia alimentar que tivesse ainda em fase de arranque e que tivesse um grande potencial de crescimento. Procurávamos essencialmente ter uma âncora alimentar nos nossos projetos de retalho. Entramos no projeto para ficar, não com a intenção de comprar para vender. Mas o que leva um português a pagar mais 5 a 10% por um produto alimentar? Existe uma maior sensibilidade do consumidor para a questão da qualidade que os produtos biológicos têm e a questão da saúde e também do fator de sabor que os alimentos apresentam. Nesta altura de crise, o preço torna-se um fator determinante. Por isso, o crescimento total de abril é de 15%, ligeiramente abaixo dos 18% previstos para o primeiro ano de atividade. Um número que não abala o plano de expansão da empresa. Nós estamos em negociações avançadas para as próximas aberturas, não só para o final deste ano, mas para 2012. Definitivamente 2012 será o ano em que já teremos lojas em outros locais do país, nomeadamente no Grande Porto. O investimento médio num supermercado Abril é de 400 mil euros e cria 7 postos de trabalho diretos. E a cada abertura juntam-se conceitos novos como o talho e cafés com refeições ligeiras, confeccionadas, claro está, com produtos biológicos. Mas o conceito faz crescer outras empresas portuguesas. É que 90% das frutas e legumes vendidas nos Bril são de fornecedores nacionais. E como é que os clientes têm a certeza que estão a comprar produtos biológicos? Existem entidades que certificam os produtos e os produtores, e nós só temos produtos que sejam certificados, ou só consideramos produtos biológicos os que estão certificados por essas entidades. Neste momento, um supermercado Bril tem entre 3.500 e 4.000 referências de produtos, mais do que um supermercado convencional. Mas para o ano, as prateleiras vão ficar ainda mais recheadas com o lançamento da marca própria. A Jerónimo Martins vai investir 2.200 milhões de euros até 2014. 70% desse montante será aplicado no mercado polaco, onde o grupo espera que as vendas continuem a aumentar a 2 dígitos. A dona do Pingo Doce confirmou também o investimento de 400 milhões de euros na Colômbia. O grupo português diz que espera colocar a empresa no top 3 do retalho alimentar daquele país no prazo de 5 anos. A crise vai obrigar a Auto Europa a reduzir a produção de automóveis no próximo ano. A segunda maior exportadora nacional vai produzir menos 10 mil carros em 2012, uma quebra de 7,5% face aos 134 mil veículos previstos. Uma revisão em baixa provocada pela atual conjuntura económica, a falta de componentes automóveis e ainda a quebra nas encomendas dos modelos EOS, EON e Scirocco. A Corticeira Amorim, líder mundial da cortiça, faturou 380 milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano, um aumento de 9,5% face ao mesmo período do ano passado. Os lucros subiram 20,9% para os 21,4 milhões de euros. A empresa de Muselos vendeu mais de 18 milhões de rolhas, 227,5 milhões de euros. Um bom desempenho que a empresa justifica com o crescimento dos mercados para onde exporta. A Ryanair continua a voar entre as nuvens cinzentas da crise. O lucro do semestre fiscal da companhia aérea low cost cresceu 20% entre abril e setembro, atingindo os 452 milhões de euros. Nos mesmos 6 meses, a Ryanair obteve receitas de 2,18 mil milhões de euros, mais 24% do que em igual período do ano passado. Entre abril e setembro, a companhia aérea transportou cerca de 45 milhões de passageiros. Um resultado que levou a companhia irlandesa a rever em alta as previsões de crescimento para o final do ano. Depois destes resultados até setembro, a Ryanair estima uma subida de 10% nos lucros da companhia aérea no ano fiscal para os 440 milhões de euros, quase o mesmo valor que alcançou no primeiro semestre. Isto porque a empresa estima um prejuízo de 100 milhões de euros nos últimos 6 meses do ano fiscal para os destinos fortes da companhia: Canárias, Sul de Espanha e Itália, tipicamente destinos de verão.
No segundo trimestre, entre julho e setembro, a Ryanair ultrapassou os 400 milhões de euros de lucro, mais 23% do que no mesmo período do ano passado. Em comunicado, a companhia low cost admitiu que não está a ser afetada pela crise económica. Segundo o presidente executivo da empresa, o modelo de negócios da Ryanair mostrou-se robusto no tráfego de passageiros e nos crescentes resultados, apesar do alto preço dos combustíveis. Ainda assim, o CEO da Ryanair admite que o tráfego aéreo vai reduzir a partir de novembro. Durante o inverno, a companhia irlandesa tem previsto suspender temporariamente a atividade de 80 aviões de uma frota de 275 aeronaves. A gigante Sony foi obrigada a rever em baixa a previsão de resultados para o exercício deste ano. Entre abril e setembro, naquele que foi o primeiro semestre do ano fiscal, a empresa anunciou perdas de 42.500 milhões de ienes, 396 milhões de euros. A justificar os maus resultados da companhia está a quebra na venda de televisores LCD na Europa e nos Estados Unidos, bem como o fortalecimento da divisa japonesa. A Delphi, multinacional norte-americana de componentes automóveis, vai avançar com uma oferta pública inicial, apesar da turbulência nos mercados financeiros e indústria automóvel. A empresa de Michigan pretende encaixar 578 milhões de dólares, 420 milhões de euros, com a operação. O IPO surge 2 anos depois da Delphi ter saído da bancarrota. As ações deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Nova Iorque no dia 17 de novembro. As receitas do filme Harry Potter e os Talismãs da Morte contribuíram para os bons resultados da Time Warner no terceiro trimestre. Os lucros da dona da CNN, HBO, Time Magazine e Estúdios Warner Bros. Subiram 57% para os 822 milhões de dólares, 597 milhões de euros. As receitas aumentaram 11% para os 7,1 mil milhões de dólares, 5,2 mil milhões de euros. A companhia norte-americana de média espera assim ultrapassar os objetivos financeiros que tinha definidos para 2011. Altura para o consultório, informação relevante para o dia-a-dia das empresas. Numa altura em que se assiste ao aumento generalizado da carga fiscal, é cada vez mais importante perceber a que benefícios fiscais as empresas portuguesas podem aceder. Hoje falamos de 2 benefícios fiscais em particular, os aplicáveis ao investimento e os aplicáveis à investigação e desenvolvimento. Diogo Bernardo Monteiro, que regimes em concreto são estes que estamos aqui a falar para o investimento e para a investigação e desenvolvimento? Bom, são 2 regimes, efetivamente. Um é o chamado REFAI, que é o regime fiscal de apoio ao investimento, e o segundo é o CIFID, relativamente conhecido e que corresponde ao sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. Basicamente, aquilo que as empresas têm é que olhar com muita atenção para estes 2 regimes, que são complexos, fazer as suas contas e decidir aquele que é mais importante e que lhes gera uma poupança fiscal. De facto, hoje em dia, com o aumentar dos impostos, a maior pressão da administração fiscal, é absolutamente essencial que as empresas façam uma boa gestão dos benefícios fiscais a que conseguem aceder. Então vamos começar por aquele que é de apoio ao investimento. Quais são as principais características deste benefício fiscal? Este benefício fiscal está pensado, exatamente como o nome indica, para investimento em algumas áreas. Portanto, as empresas que desenvolvem a sua atividade na área industrial, energética, florestal, agrícola ou turística podem aceder a, por exemplo, isenções de IMI, de IMT, de imposto do selo em investimentos ao abrigo deste regime e podem também aceder a uma dedução à coleta em sede de IRC. Esta dedução à coleta varia entre 10% e 20% do investimento realizado, conforme o montante, e permite, de facto, às empresas em questão, última ratio, aumentar assim aqui uma poupança fiscal e, portanto, reduzir objetivamente os seus impostos. Consegue especificar aqui alguns investimentos que estão ao abrigo deste benefício? O investimento tanto pode ser feito em mobilizado incorpóreo, por exemplo, em patentes, em know-how, como também em corpóreo. Embora não abranja todos, por exemplo, não abranja alguns investimentos em imobiliário, não abrange também, por exemplo, investimento em veículos automóveis, não abrange algum investimento, por exemplo, em equipamentos sociais que não sejam obrigatórios por lei. Portanto, há um conjunto de investimentos que
cai. A regra é que os investimentos serão elegíveis, mas há depois muitas exceções e as empresas devem ter atenção a essas exceções. O Estado impõe ainda algumas garantias às empresas que pretendem acorrer a este tipo de benefícios, não é? Exatamente. Para além de termos que ter investimentos dentro da lista que está prevista neste regime, as empresas têm ainda que cumprir com algumas obrigações. Há a obrigação genérica, que se aplica à generalidade dos benefícios fiscais, que a empresa não pode ter dívidas ao Estado nem à Segurança Social, mas há depois obrigações concretas. Uma obrigação de manter o investimento no local onde é realizado durante 5 anos e, por outro lado, este investimento tem que estar associado à criação de emprego. E, neste momento, este último requisito é cada vez mais importante. E mais complicado também no período que atravessamos. E o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento, como é que funciona? O CIFID tem uma parte que é semelhante ao REFAI. Portanto, o que está aqui em causa é outro tipo de investimento, portanto, estamos a falar de despesas em investigação e desenvolvimento e, em função do montante dessas despesas e determinados limites e de conceitos das despesas, permite-se também uma dedução à coleta correspondente a 32,5% dessas despesas. Atenção, portanto, dedução à coleta em sede de IRC, e essa dedução ainda poderá ser majorada num valor correspondente a 50% daquilo que é o acréscimo de investimento. O que é que acontece? Vai-se analisar quanto é que foi o investimento realizado no exercício fiscal onde estamos a tentar aplicar o benefício fiscal e vamos analisar a média de investimento dos 2 exercícios anteriores e, se existir um aumento, também esse aumento contribuirá para este benefício fiscal. E numa altura em que estamos a analisar a proposta de orçamento do Estado para 2012, vai haver, obviamente, corte de benefícios fiscais. Nestes 2 regimes em concreto que falámos, vai haver alterações? Bom, temos antes de mais a garantia de que o REFAI é para continuar. Este regime foi inicialmente aprovado para 2009 e tem vindo a ser sucessivamente prorrogado. E a proposta de Orçamento de Estado para 2012 vem prorrogar também para 2012 o REFAI. Relativamente ao CIFID, pelo contrário, as alterações inserem-se na lógica geral do Orçamento de Estado. E, portanto, temos alterações, temos criação de limites para os montantes das despesas que podem ser relevadas para efeitos deste benefício. Por exemplo, as despesas com pessoal passam a estar limitadas em 55%. Algumas despesas, como por exemplo com patentes, passam apenas a estar acessíveis em termos de benefício às micro e pequenas e médias empresas. E temos depois a inclusão de uma norma que é sobretudo um esclarecimento, que é prever-se que as empresas que se pretendam candidatar ao CIFID tenham que apresentar essa candidatura até ao final do mês de julho do ano seguinte àquele que o benefício fiscal dizia respeito. Com efeito, antigamente não existia esta regra concreta e está a base a muitas discussões quanto à extemporaneidade ou não dos pedidos de benefícios. Portanto, agora acaba por ser um regime também mais contido, não é? Sem dúvida, dentro da lógica geral do orçamento. Diogo Bernardo Monteiro, obrigada mais uma vez pela sua participação neste consultório. E antes de terminarmos, fica a saber como se faz. Este é um gesto que nos faz recordar a nossa infância. Na fábrica de cereais da Nestlé saem 4.800 toneladas de Papa Nestum por ano, ou seja, o Nestum representa 15% da produção total da fábrica. Para que continue a chegar Nestum à casa dos portugueses, a Nestlé recebe diariamente caminhões com as matérias-primas, farinha de trigo e açúcar. Cada caminhão descarrega 25 toneladas que entram diretamente por tubos para os silos. Mas há outros ingredientes que chegam em sacas, como por exemplo estes flocos de laranja utilizados no Nestum Multifrutas. Nestes silos está o trigo já preparado através de hidrólise enzimática, um processo que desdobra o amido do trigo em açúcares naturais que o tornam de mais fácil digestão. Através do tubo, os ingredientes líquidos e sólidos misturam-se nestas 2 piscinas gigantes de Nestum. Ainda em forma líquida, estas 2 piscinas fazem 1.200 kg de Nestum por hora.
Os 2 cilindros gigantes de cada lado da piscina estão em altas temperaturas e vão agarrando uma fina camada de massa à medida que vão rodando. Esta superfície de secagem da papa tem 3 metros de comprimento e 35 metros quadrados de área. Depois, esta espécie de bolacha, crocante e quente, passa pelos calibradores que partem a folha do Nestum em pedacinhos de 11 milímetros. Os flocos são depois transportados dentro de tubos que atravessam a fábrica para a sala de enchimento. O produto final nunca está visível a olho nu. Quando entra nesta espécie de funil gigante, passa por um tubo por onde corre a embalagem de plástico. Depois, a cada 300 gramas, o pacote de Nestum é selado automaticamente dos 2 lados. Cada pacote demora menos de 1 segundo a encher e a ser fechado. Depois, entra numa passadeira rolante, onde um raio-x detecta vestígios de substâncias impróprias. Essa passadeira atravessa a zona de alta segurança alimentar, separada por um vidro, e passa para a zona onde os pacotes entram nas caixas de papelão. Desta sala, saem por dia 6.000 caixas de Nestum. A primeira saqueta de cada dia de produção é sempre retirada para degustação. A máquina junta 14 caixas numa embalagem maior. O tapete rolante pesa, imprime o código de barras e faz seguir para o armazém. Depois é só recordar os velhos tempos. E foi tudo por hoje. Já sabe, voltamos para a semana com mais histórias de empresas. Contamos consigo.